Opa! 19 horas e 30 minutos. Estamos iniciando mais uma live, a terceira live. Oi, Raquel, boa noite. Boa noite. Estamos iniciando a terceira live desse novo perfil. Jane, boa noite, querida. Desse perfil @feng_tradicional. Estamos iniciando nossa terceira live na segunda-feira. Oi, Raquel. Na segunda-feira fizemos a primeira live, né? Ainda não tinha feito uma transmissão assim, já tinha participado, mas ainda não tinha começado como transmissor, produtor, né, da live. E o tema da primeira live foram os mitos do Feng Shui. Na terça-feira, ontem, fizemos a segunda live. Isso, Raquel, chamou o pessoal lá no grupo. Obrigado, querida. Fizemos a segunda live com o tema sobre portas, né? Portas e transições. Silvinha, boa noite, seja bem-vinda. Tá? E o tema da live de hoje é um elemento muito importante do projeto, importante do estudo, da implementação do Feng Shui. Oi, Karen, boa noite. Que é o Mintang. Eu vi sim, Raquel. Eu vejo tudo. Hoje nós vamos falar sobre o Mintang. Tá? O Mintang é um conceito muito importante do Feng Shui tradicional. Eu realmente não tenho visto os consultores contemporâneos que usam outros métodos de Feng Shui. Oi, Andréia, boa noite, querida. Não tenho visto os consultores de Feng Shui falando sobre o Mintang, né? Quem me acompanhou nessas duas lives anteriores, ou quem viu a live de ontem, né, já percebeu que está um pouco diferente. Tá? Eu estou em um outro ambiente agora. As duas lives anteriores foram transmitidas a partir da minha casa e hoje eu estou no Espaço Aloha, aqui na cidade de Castanhal. Hoje foi uma tarde de atendimentos, tá? Eu atuo também como hipnoterapeuta, tá? E hoje à tarde eu tive atendimentos e não daria tempo de chegar em casa, então por isso eu estou transmitindo daqui. Então o ambiente está diferente, o ambiente é bem gostoso, bem tranquilo, né? Só a iluminação que está muito próximo aqui, fica com essa sombra aqui nos olhos, né? Mas não dá nem para eu tirar os óculos, senão eu não enxergo. Mas é isso. Sejam todas bem-vindas, né? Novamente, como anos atrás, né? Lá tem mais barulho, é a minha casa, né? Aqui é mais tranquilo, aqui só estou eu hoje, né? Então, novamente, como anos atrás, né, quando comecei a estudar Feng Shui, o público feminino comanda. Eu ainda não fiz um estudo de Feng Shui para cá não, mas vai ser feito. Né? Já combinei aqui com a proprietária, com a parceira de trabalho,
para nós fazermos o Feng Shui e vai ter uma coisa bem bacana quando eu fizer o Feng Shui aqui, mas não vou contar agora. Tá? Pois bem, então o ambiente está diferente, tá? E para quem não está lembrando, tá? Essa semana e a próxima nós teremos lives todos os dias, tá? Todos os dias. Essa semana voltada para alguns tópicos teóricos de referência do Feng Shui. E na próxima semana nós teremos lives bem práticas, com dicas e visitando ambiente por ambiente das casas. Ok? Então é isso, vamos lá. O Mintang não é um tema muito extenso, tá? Então talvez a gente termine um pouquinho mais cedo hoje, mas novamente eu vou deixar aberto para perguntas daqui a pouco. Então vão anotando as perguntas e no final eu abro para perguntas sobre Mintang ou sobre outros sistemas correlatos do Feng Shui. Ok? Pois bem, o que é o Mintang? Tá? Nos palácios chineses ou no Palácio do Imperador, tá? Barão Silvia, seja bem-vinda, querida, boa noite. Nos palácios chineses e no Palácio do Imperador existia uma antessala, né? Um espaço onde as pessoas chegavam antes de adentrar para ter uma audiência com o imperador. Tá? O nome dessa antessala, o nome desse ambiente é Mintang. Tá? E traduzindo os caracteres, ou melhor, adaptando, né, fazendo uma adaptação, normalmente é traduzido como Palácio Brilhante. Palácio Brilhante. Então, por isso que tem essa denominação. É a mesma denominação do espaço que antecedia a sala de audiências com o imperador. Tá? Então, era um espaço que já servia de recepção para quem chegasse para conversar com o imperador. E isso depois era reproduzido como a figura do imperador. Né? O imperador da China era chamado de Filho do Céu. Desculpa. Era chamado de Filho do Céu. Tá? Como eu já fiz atendimentos hoje, a voz já está um pouco... Então o imperador era chamado de Filho do Céu. Tá? E aí tudo o que era feito no palácio, tá? Tudo que era desenhado, projetado para o palácio, tá? Como servia bem ao imperador, tá? Isso também era reproduzido nos outros palácios dos outros nobres e também depois nas residências. Tá? E como é que esse conceito hoje é utilizado? Quem assistiu a live de ontem, só lembrando, as duas lives que foram feitas de segunda e de terça, elas estão disponíveis lá no Instagram. Em breve também vai estar em outras redes sociais, mas já estão disponíveis lá. Quem não assistiu pode assistir. Tá? Boa noite, Marina. Boa noite, Luísa. Bem-vinda. Pois bem, então como é utilizado hoje? Então, na live de ontem eu falei da porta, que a porta ela já deve ser preparada, tá? Para fazer aquela recepção, né? Para já acolher, né, quem chega na casa. Tá? Eu sempre vou falar em casa, porque durante toda a minha atuação como consultor de Feng Shui, 95% das consultorias que eu fiz foram para casas, tá? Mas também já fiz para comércio, para restaurante, para lanchonete, para loja, tá? Mas eu acredito que 90% a 95% dos trabalhos foram para casa, tá?
Então a porta ela deve ser preparada para recepcionar. O mintang é o espaço que fica antes da porta, né? Fica um pouquinho antes da porta. Tá? Então, numa casa, por exemplo, tem muitas casas que elas estão um pouco acima, tá? A entrada está um pouco acima da calçada. Então, tem aquelas casas que ficam de frente para a rua. Então, tem um espaço, elas ficam um pouco acima da casa. Então, tem a possibilidade de ter um degrau e um pequeno espaço antes de chegar na porta. Esse pequeno espaço ele já é o mintang, tá? Agora, ele também, da mesma forma que a porta, deve ser preparado para receber, para acolher, para abraçar quem chega. Então é a primeira, Thaisa, seja bem-vinda, boa noite. Então, a primeira recepção, tá? Até mesmo de longe, quem está se aproximando do palácio, quem está se aproximando da porta, tá? É a visão do mintang, tá? Da mesma forma como eu falei ontem, né? Daqui a alguns dias, provavelmente na semana que vem, eu vou colocar vários exemplos de portas, tá? Portas de acordo com o Feng Shui e outras que não estão de acordo. Também vou colocar fotos e análises de mintang, tá? Isso vai ter lá no perfil. Fiquem acompanhando que a gente vai sempre colocar esse material. Thaisa, arquiteta, boa noite, seja bem-vinda. Muito bem. Então, esse espaço ele também deve ser preparado, da mesma forma que a porta deve ser adequada ao estudo de Feng Shui, para quem trabalha, por exemplo, com estrelas voadoras, o método estrelas voadoras, já vai ver qual é a combinação das estrelas ali, qual é a combinação das energias ali para preparar a porta, e da mesma forma vai preparar o mintang, vai preparar esse espaço, tá? Para acolher o visitante, com flores, com quadros, com móveis, tá? Eu coletei algumas fotos recentemente. Tem aquelas casas americanas, né? Aquelas casas nos Estados Unidos, aquelas casas de cidades do interior, né? Cidades, vilas do interior, que tem aquele espaço antes de chegar, como se fosse o pátio, né? Aqui no Brasil nós temos a tradição do pátio, né? Débora Dalmucci, boa noite, seja bem-vinda, tá? Então, aqui no Brasil nós temos o hábito, né, ou o costume do pátio. Tá? Então, esse pátio, da mesma forma como aquela varanda nas casas americanas, também já configuram, em termos de ambiente, em termos de espaço, o mintang. Agora, a preparação dele, tá, como ele vai ser ornamentado, como ele vai ser decorado, como ele vai ser organizado, tá? Também já deve ser de acordo com o método que você utiliza. Quem utiliza estrelas voadoras já vai ver a combinação e já vai colocar cores, vai colocar objetos, vai colocar elementos que recebam e que organizem, que se alinhem com o elemento da porta para permitir que a entrada seja muito auspiciosa, né? Em chinês se fala muito de que a casa, a entrada, a porta, o mintang seja auspicioso. E assim nós fazemos um caminho, uma transição do exterior para o interior. Então a primeira fase, apesar de eu ter falado da porta, ela é a segunda. A primeira impressão, a primeira recepção é do mintang, a segunda é da porta. Ok? Certo, vamos ver aqui meu roteiro. Também, aí vem a pergunta, mas Risseles, tu não falaste que o mintang é um espaço, era uma sala, antes de chegar na sala do imperador? Exatamente. Então, depois da porta de entrada, também se arruma o espaço logo em seguida, também para dar esse ar de recepção. Isso também é chamado de mintang. Então nós temos um mintang externo e um mintang interno. Tá? Esse mintang interno, tá?
Opa, pera lá. Tá. Oi, Áurea, boa noite, querida. Então, esse Mintang interno, tá? Às vezes é um espaço, uma pequena recepção, tá? Um pequeno hall antes de chegar na parte principal da casa, a sala de visita, mas ela também já pode ser uma parte da sala de visita, né? E aí como é que eu determino isso? Se o projeto arquitetônico não tem um espaço para isso, que dê para organizar esse Mintang, tá? Eu crio um ponto focal dentro da sala. Deixa eu trazer isso mais para cá. Ai. Opa, desculpa, gente. Pera lá. Pronto, voltei. Então, eu crio um ponto focal dentro da sala, tá? Esse ponto focal é um ponto que atrai logo o olhar. Opa, pera lá. Hoje eu estou tendo dificuldade aqui com os aparelhos. Pronto. Organizei. Tá? A priori fica um pouco difícil de explicar só falando, tá? Mas quando façam as anotações de vocês e quando eu colocar essas fotos lá no perfil, lá no Instagram, daqui a uma semana, aí vocês vão ver a aplicação prática, tá? Mas aí toda essa combinação, tá, de Mintang exterior, tá? Porta principal, a boca do tio, Chou, né? Tikou, né? Que eu falei ontem, e o Mintang posterior tem em conjunto esse objetivo de fazer essa transição do exterior para o interior, uma transição que ela é física, mas ela também é uma transição mental, uma transição de espírito, de percepção, tá? Então, aquilo que eu falei ontem, reforçando aquilo que eu falei ontem, eu me desligo do que está lá fora, tá? Me desligo do que está lá fora para me conectar com o que está aqui dentro, tá? Eu saio do ambiente de movimento, de preocupações, de atividades, né? Saio do yang, do exterior, tá? Agora para o meu yin, para o meu recolhimento, tá? E é por isso que ontem eu falei, se deve dar importância para a porta, para que os moradores usem a porta principal da casa, tá? Para que eles façam essa transição, né? E também, da mesma forma, o Mintang exterior e o Mintang interior vai servir como componente. Por que eu dou tanta importância, né, para isso? Tá? Hoje está essa questão por que eu estou dando tanta importância, eu estou falando tanto sobre essa transição, que é uma transição do nosso cérebro, né, também, né? Veja só, eu também estudo neurociência, né, e hoje a neurociência está em tudo, inclusive na arquitetura, e inclusive no Feng Shui. Eu sempre digo que o Feng Shui é a neurociência antes da neurociência, tá? Escritos antigos, né, textos antigos, como por exemplo o clássico da medicina interna do Imperador Amarelo, né, já fala sobre essa relação entre ambiente e pessoa e como as pessoas devem agir de acordo com o que o ambiente proporciona, tá? Então, tudo o que acontece na nossa vida, tudo o que está acontecendo, que já aconteceu, que vai acontecer, na realidade acontece dentro do nosso cérebro, tá? Acontece como uma percepção do cérebro. E os 5 sentidos, tá? Até mais do que os 5 sentidos, né? Hoje já se fala em outros sentidos, né? Mas os 5 sentidos... Oi,
Oi, Ana Cristina Yudice. Né? Então, os 5 sentidos, eles são portas, são caminhos de informação para o cérebro. Tá? Mas que informação? De onde vem essa informação? Ela vem do ambiente. Então, é o ambiente que é percebido pelo cérebro através dos sentidos. Tá? Os sentidos encaminham as sensações e o nosso cérebro percebe. O nosso cérebro processa. Tá? O nosso cérebro interpreta. Tá? Então, até uma coisa que eu ia falar e vem bem nesse ponto, que é a questão, Riceles, e se a pessoa não acredita em Feng Shui? Tá? A pessoa não precisa acreditar em Feng Shui, você nem precisa, quem é arquiteto e arquiteta pode inserir o Feng Shui em seu ritmo de trabalho, em seu fluxo de trabalho, melhor dizendo, pode incluir perfeitamente o Feng Shui em seu fluxo de trabalho, incluir o Feng Shui em seus projetos e não falar isso para ninguém. Né? O que é que você vai ter? Você vai ter uma série de informações novas que você pode usar conjuntamente com as informações do projeto arquitetônico, que isso tem a ver com design, com formas, etc. Isso tudo está no Feng Shui. A relação entre as cores, a relação entre as formas, o fluxo, isso tudo está no Feng Shui com uma visão diferente, né? Com uma visão até diria que mais abrangente. Tá? Então, é importante esse trabalho no ambiente, porque é esse ambiente que vai dar as boas informações para o cérebro da pessoa que está chegando. Exatamente, Áurea. Independente da pessoa acreditar ou não, funciona. Tá? Então, quando a gente trabalha de forma adequada, tá? Com o tempo as pessoas vão percebendo que tem alguma coisa diferente nesse prédio, nesse ambiente. Eu me lembro de uma cliente minha, né, uma cliente que eu fiz o projeto de arquitetura, usei Feng Shui, e ela tinha dito que um ano antes da gente inclusive se conhecer, tá? Oi, Rosana, boa noite. Um ano antes da gente se conhecer, ela tinha estado numa casa, tá? E que ela se sentiu muito bem, ela achava interessante, parece que a casa tinha um clima diferente. E ao conversar com a dona, né, a dona disse, não, é porque aqui eu fiz o Feng Shui, né? E não tinha nada de especial, de diferente, né, que pudesse indicar que tinha sido feito com Feng Shui ali. O que foi feito foi um arranjo de cores, um arranjo de formas, colocação de coisas em determinados pontos, tá? Para criar essa nova ambiência. Tá? E foi engraçado que quando, passado um ano, né, eu conheci o casal e a esposa falou que tinha feito, mas que casa é essa? Aí ela foi me falar qual era a casa, eu disse, não, mas quem fez o Feng Shui dessa casa fui eu. E foi muito engraçado, né? O círculo que foi feito e que voltou para mim. Então, veja que Feng Shui Feng Shui tradicional, tá? Tem muito a ver com o que hoje se estuda em neurociência. Tá? Tem muito a ver, tem muita coisa paralela, são conhecimentos paralelos. O que acontece é que no passado, né, a coleta de informações ela era feita pelos mestres e passando de mestre para discípulo, de mestre para discípulo, de mestre para discípulo. Tá? Hoje o que nós temos, tá, são os experimentos e os estudos científicos relatados em artigos. Mas o sistema continua o mesmo, tá? De passagem do conhecimento. Deixa eu dar uma olhada como está aqui o tempo. Opa, estamos quase chegando a meia hora.
Ok? Vamos lá. E aí, o que tem a ver com Agora, é uma coisa muito elaborada, porque às vezes, quando eu falo sobre isso para arquitetos, alguns ficam, poxa, mas é mais uma coisa, eu vou aumentar a área quadrada da casa. Às vezes não precisa fazer tanto assim. Se você tem um pequeno espaço antes da porta, você pode colocar plantas, você pode colocar luminárias, você pode colocar uma obra de arte, você pode colocar um piso diferente, tá? E isso tudo combinado vai criar uma ambiência para dar essa boa sensação a quem está chegando na casa. E logo depois de passar da porta, se não tem um espaço, né, para isso, duas coisas. Uma é criar alguma coisa muito próxima, né? Então você pode ter logo depois da porta algum ponto de atenção, como também um vaso com plantas, etc. Né? Colocar vasos e plantas é bem legal, tá? E ter um ponto focal na sala, tá? Então, por exemplo, Riceles, como é esse ponto focal na sala? Você tem, por exemplo, o arranjo dos sofás e das mesas, e aquela velha mesa de centro, ela pode ter uma coisa especial ali em cima, tá? E aquilo chame a atenção, ou seja, quando eu entre na sala, o meu olhar seja levado para aquilo. E aquela sensação já entra no cérebro, né? Mesmo que a pessoa não se dê conta. É muito comum a gente fazer, né, e a Áurea, a Ana Cristina Yudice, a Raquel, né, vão confirmar, né? É muito interessante as pessoas estarem circulando no ambiente, sentindo que tem alguma coisa diferente, não entender muito bem o que é, né? Mas é essa brincadeira, né? É essa organização de acordo com o estudo que é feito, tá? Para implementar essa sensação, para produzir essa sensação no cérebro das pessoas, tá? É isso aí, a Ana já deu um ok. Beleza? Deixa eu ver aqui. Sempre perguntam de feng shui para o jardim. Tá? Ah, Riceles, como é que faz feng shui para o jardim? Se você tem um jardim, né, tem a possibilidade de ter um espaço antes da casa, né, geralmente em condomínios, tá? Hoje é muito comum de ter essa possibilidade. Tá? Então tem o lote e a casa se afastada alguns metros do limite do terreno, tá? Geralmente é 5, 6 metros. Tá? Esse espaço, né, que é o jardim, ele já pode ser trabalhado como mintangue. Tá? Ele já pode ser trabalhado para todo esse espaço de jardim, né, já ser a recepção. Ou seja, a pessoa já faz aquela transposição, já faz aquele caminho, tá? Até chegar na porta. Tá? E um caminho prazeroso, caminho que a pessoa faça e é como se tivesse largando tudo para trás para chegar em casa e aproveitar a boa energia da casa, o entorno da casa. E isso pode ser trabalhado em outros pontos também, né? Se tiver portas secundárias, você pode fazer o mintangue para chegar na porta secundária também. Sempre lembrando que eu falei ontem, falando sobre porta. Você pode ter várias portas, mas a porta principal da casa é só uma. Aquela deve ser mais valorizada que as outras. Ok? Nós temos agora 30 minutos, né? Opa, legal, estamos no tempo. Mintangue é um elemento simples, tá? E vai ser muito mais perceptível como é a aplicação quando eu colocar as fotos lá no perfil. Isso vai ser semana que vem, né? Essa semana vai ser só de lives, tá? E agora eu tô abrindo para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, quem quiser fazer um comentário, quem quiser fazer uma pergunta um pouco fora do tema, a gente também pode já
responder e comentar. Lembrando, o perfil @fonsuei_tradicional, tá? Eu estou colocando muita coisa nova, muita informação, tá? Sobre Feng Shui tradicional, tá? Essa semana e a próxima é toda de lives, tá? Então, começamos a live segunda-feira, vai ter live até sábado nessa semana, e semana que vem vai ter live de segunda-feira até sábado. A partir daí, nós vamos continuar com a live, mas com uma frequência menor, que também fica um pouco intenso para a gente produzir live todo dia, mas se der, né, eu vou marcar um dia da semana, tá, em que vai ter com certeza uma live, e outros momentos, tendo disponibilidade, a gente produz. Ok? Então acompanhem o perfil @fonsuei_tradicional, tá? Também tem um canal no YouTube, Feng Shui Tradicional, e é isso. E tem também lá um grupo no Facebook, tá? Grupo no Facebook, Feng Shui Tradicional. Quem quiser participar, procura lá. Ok? Então é isso, gente. Mintang é uma parte importante, tá? O que tinha de pontos para colocar, eu coloquei, tá? E agora tem uma pergunta aqui. Em um apartamento, considero... Opa, pera lá, deixa eu ver aqui. Pera lá. Em um apartamento, considero o hall de entrada após sair do elevador este espaço? Sim, exatamente. Exatamente. Tá? Inclusive, eu falei disso ontem. Tá? Então, em prédios de apartamento, tá? Prédios de apartamento, tem essa possibilidade de você, se tiver a possibilidade de você pintar diferente, aplicar um papel de parede, tá? Colocar quadros, colocar planta, colocar um aparador, colocar espelho, um pontinho de iluminação. Hoje dá para fazer iluminação com LED de forma bem acessível, bem barata, fazer uma iluminação com LED destacando alguma coisa, tá? Esse hall já vai ser o Mintang, ele já vai ser a recepção de quem está chegando. Então é muito bacana, né? Eu me lembro que antigamente a gente ia em prédio de apartamento, se tivesse 20 andares, você abria a porta do elevador e via 20 andares a mesma coisa. Tá? Hoje tem a possibilidade de você fazer uma coisa diferente, então trabalhe isso com o seu cliente. Tá? O Feng Shui não é só da porta para dentro, é da porta para fora também, naquele hall. Tá? E também, como eu falei ontem, tá? Identificar as portas. Tá? Na primeira vez que eu chego, tá? Eu chego na casa do amigo, tem 4 portas, né? 4 portas... 4 apartamentos, 4 portas, ou melhor 8, né? Porque tem a porta principal e a porta de serviço, tem 8 portas. A primeira vez eu vou chegar meio desnorteado, mas de uma feita que eu identificar a porta do meu amigo, da minha amiga que eu quero visitar, a partir dali eu já vou certinho. Tá? Então eu já tenho uma orientação, aquele ambiente já me acolheu, aquele ambiente já me deu uma informação. Já deu uma informação para o meu cérebro, e aí eu já me sinto muito bem. Eu já chego bem para visitar o amigo. Ok? Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vamos lá. Vamos aproveitar o tempo, gente. Vamos aproveitar o tempo. Ainda tem... Vamos ver que horas são aqui. Ainda tem um pouquinho mais de meia hora. Posso colocar qualquer planta ou tem alguma especial? Boa pergunta, Karen. Boa pergunta. Tá? Eu vou aproveitar para falar uma coisa, tá? Que eu tenho percebido. Hoje a gente entra no YouTube e aí tem 5 regras do Feng Shui, né?
Como fica essa questão da entrada principal? Se a gente não usa, ainda mais agora com tudo está sendo deixado na entrada de serviço. Tá, André, eu já respondo isso daí. Tá? Deixa eu só falar dessa questão das plantas. Tá? Então eu já vi muitos vídeos assim, 5 plantas para usar de acordo com o Feng Shui, 10 plantas que você não pode usar de acordo com o Feng Shui. Olha, em Feng Shui tradicional isso não existe, tá? Isso não existe, tá? As plantas elas são classificadas, elas são usadas, tá? De acordo com o elemento que ela representa, dentro daquela teoria dos 5 elementos. Tá? Quem nunca ouviu falar, nós temos a teoria dos 5 elementos, que é água, madeira, fogo, terra e metal. Tá? E aí, cada elemento tem uma forma e cada elemento tem uma cor. Tá? Então, por exemplo, elemento madeira, a cor é verde, elemento fogo, a cor é vermelha. Então, se eu uso uma roseira com rosas vermelhas, tá? Eu estou usando o elemento madeira e eu estou usando o elemento fogo. Tá? Então, essa questão de ter determinado tipo de planta que é mais adequado ou que é menos adequado, isso é uma aplicação nova. Tá? É uma aplicação nova, isso não tem a ver com o Feng Shui tradicional. Tá? Uma outra coisa, tem um pessoal falando de muitas regras. Tá? Feng Shui não tem regras, senão a gente teria livros e livros para seguir, para fazer uma aplicação. Tá? Feng Shui não tem regras, Feng Shui tem princípios. Esses princípios eles são de acordo com as teorias, né? A teoria do Qi, a teoria do Yang, a teoria dos 5 elementos, os troncos celestes, ramos terrestres e por aí vai. Tá? Então não tem uma planta, tá? Só respondendo, não tem uma planta específica. Tá? Agora, por exemplo, eu faço um estudo de Feng Shui. Tá? Eu faço um estudo de Feng Shui. E lá no estudo determina que eu preciso ali na porta de entrada colocar um pouco do elemento metal. Tá? Um pouco do elemento metal. Então eu posso usar uma planta que tenha a forma do elemento metal, né? Forma de ponta. Tá? Pode usar um cactus? Pode. Tá? Por quê? Porque ele é arredondado e tem a forma do elemento metal. Ou pode usar aquelas plantas que têm as folhas pontudas. Aí, aqui no Brasil, tá? Principalmente aqui no norte, né, que tem uma mistura indígena muito grande, é muito comum as pessoas colocarem como uma planta de proteção, né, perto da porta da entrada, perto da porta de casa, a famosa espada de São Jorge. Tá? Aí, eu posso usar a espada de São Jorge no meu estudo junto com o Feng Shui? Pode. Né? Se o estudo pede, por exemplo, o elemento metal, aí eu uso a espada de São Jorge. Mas não vou usar a espada de São Jorge porque é uma regra do Feng Shui. Tá? Então, vejam isso, é um olhar diferente. Né? Eu trabalho com Feng Shui tradicional e a gente trabalha em cima de princípios, não em cima de regras. Tá? Não é fogo? A espada de São Jorge? A espada de São Jorge, que eu me lembro, é aquela... Eu não sou muito bom de plantas, tá? Pode ser que eu tenha me confundido. A espada de São Jorge é aquela que tem uma folha comprida, né? Com uma pontinha assim, né? Parece uma espada mesmo. Tá? Então ela é elemento metal. Ela já tem a imagem da espada. Tá? Mas depois eu posso verificar, tá? Se eu estiver me enganado, eu preciso ver. Eu não sou muito bom de plantas, né? Por isso que eu estou estudando um pouco de design biofílico. Tá? Deixa eu ver aqui a pergunta da Andréia. Riceles, como fica essa questão da entrada principal, se a gente não usa? Ainda mais agora, quando tudo está sendo deixado na entrada de serviço. Tá. Aquilo que eu falei.
falei ontem, tá? Imagina que você vem do trabalho, tá? Imagina que você vem do trabalho, tá? E aí tu tem duas portas, tá? Mora no apartamento, tem duas portas. A porta principal do teu apartamento dá na sala, onde tem o teu sofazão, onde tem uma bela parede pintada com um quadro bem bonito, onde tem alguns vasos, algumas esculturas, ok? E aí tem a porta de serviço, que abre na área de serviço, que tem já um monte de roupa pendurada para secar, tem a máquina de lavar roupa, né? Ou então já dá na cozinha, que ficou a louça do almoço para lavar, tá? Então, que informação passa para o teu cérebro quando você entra por uma porta e quando você entra pela outra? Tá? Então, que impressão esse ambiente vai deixar no teu cérebro? É disso que a gente fala, André. Tá? Ou seja, eu passei o dia todo trabalhando, fui para cima e para baixo, cansado. Eu quero chegar em casa, abrir minha porta e ver aquele sofá dizendo assim: Riceles, vem para cá, olha, vou te abraçar aqui. Vem cá, olha como eu sou fofinho. Tá? Ou eu vou entrar pela porta da cozinha e a pia vai dizer: olha aqui, ó, tem um monte de louça suja, bora lavar agora. Eu digo: putz, trabalhei o dia todo, ainda vou ter que lavar essa louça. Não que eu não tenha que lavar a louça, né? Mas eu acho que é muito melhor lavar a louça depois que eu já deitei no sofá, relaxei, né? Fiz um lanche, agora estou bem tranquilo, minha mente está livre. Aí eu vou lá feliz, lavo até a louça feliz. Tá? Então essa que é a diferença. É como o teu cérebro vai perceber essa informação. Tá? Então eu vou chegar depois de um dia do trabalho e ver mais trabalho, ou vou chegar depois de um dia de trabalho, sabendo que tem trabalho, né? Vou dar a volta para chegar na cozinha, mas chegar num ambiente que me acolha. Tá? É como encontrar uma pessoa. Né? Você trabalhou o dia todo e vai para um happy hour com um amigo. Né? O que é que você quer fazer? Você quer ser abraçado pelo amigo. Né? Agora, se você chega para o happy hour e o teu amigo toca a cara desse tamanho, né? Vai dizer: esse happy hour não vai ser muito happy. Tá certo, André? Então veja, se as coisas estão sendo trazidas, né, pela porta de serviço, tu não vai receber o cara da pizza na porta de entrada, né? Não tem nada, nenhum problema receber, né? O cara da pizza, o cara do gás pela porta da sala, né? Eles vão pela porta de serviço, pela porta que vai na cozinha, não tem problema nenhum. Tá? Agora, é o impacto sobre você. Vai trazer seus amigos para chegar na tua casa e fazer eles entrarem pela cozinha? Né? Acho que não, né? A não ser que tu faça aquela cozinha gourmet maravilhosa, né? Para já chegar todo mundo lá. Aí já é uma outra questão de projeto. Então veja, é a sensação que vai ficar no seu cérebro quando acessa esse ambiente. Tá? Ambiente é informação. Tá? Eu vou até fazer um post bem grandão, botar lá. Ambiente é informação. O nosso cérebro progride, isso não sou eu que estou falando, não é a opinião do Riceles. Neurocientistas e filósofos já falam isso há muito tempo. O nosso cérebro progride em ambientes com boas informações. E o nosso cérebro regride em ambientes, né, pobres de informação. Ok? Entendido? Vamos lá. Ponte aguda não é fogo. Espera lá, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer um desenho. Olha só, se eu tenho uma planta assim, espera lá, deixa eu fazer um desenho aqui. Ver se vai dar para ver. Uma planta assim,
Isso aqui é metal. É ponta. Tá? É ponta. Tá? Agora, se eu tenho uma planta assim, tá? Uma só para cima é fogo. Veja, fogo é aquele movimento de baixo para cima. Tá? A torre da igreja é elemento fogo. O fato de ter ponta não significa que é elemento fogo. Por exemplo, um cactus tem vários espinhos. Ah, mas o espinho não é metal? Tá? Pois é, o espinho é metal. Agora, se é folha, tá? Folha, tá? Imagina a fogueira. Tá? Imagina a fogueira. Tem a ponta do fogo? Tem. Tá? Mas ela está em movimento o tempo todo. Tá? Então, tem que ver... Quando eu falei espada de São Jorge, né, que eu me lembre, é uma planta que ela fica assim. Tá? Ela fica assim, ó. Ela tem várias pontas em várias direções. Isso é metal, não é fogo. Tá? A gente pode, inclusive, depois, vou até deixar anotado aqui, fazer uma série de fotos de plantas para indicar isso. Tá? Ok. Vamos lá, tem pergunta? Forma do metal não é redonda? Sim, a forma do metal é redonda. Espada é redonda? Não, né? Mas é elemento metal. Tá? Então veja, espera lá. Quando eu tenho veja, a forma do fogo é a forma triangular. A forma do metal é a forma arredondada. Tá? Mas se eu tenho uma ponta, tá? É elemento metal. A espada é elemento metal, né? Por exemplo, o machado. O machado ele tem a cunha, tá? Ele é uma representação do elemento metal. Tá? Mesmo que eu ponha ele em perspectiva e veja a ponta, tá? Para dizer, é fogo, não. Então, tem essa confusão. A forma do fogo é a forma triangular. Triângulo. Tá? Agora, se eu tenho uma planta, tá, que tem uma folha triangular, tá, ela é fogo. Agora, se eu tenho uma planta que tem uma folha comprida e com a pontinha lá em cima, tá, ela é metal. Ok? Entendido? É meio confuso, a gente precisa treinar mais, né? Entrou perguntas. Uau! Espada de São Jorge é fogo. Então, espada de São Jorge é fogo. Tá, como eu falei, eu posso estar confundindo a planta aqui, né? Eu vou tirar essa dúvida. Vou tirar essa dúvida e ponho uma foto, tá bom? Ah, tá. A Ana tá me corrigindo aqui. Não é essa, é a lança de São Jorge. Ah, tá. Então, agora que eu sabia que é a lança e a espada. Vou te mandar a foto, manda. Pera lá. Espada de São Jorge é fogo e a lança de São Jorge é metal. Bom, beleza. Então eu posso estar confundindo. A gente pode depois tirar... Manda uma foto dessas para mim, Ana. Manda uma foto das duas para mim. Aí a gente até bota lá no grupo e bate um pouco de papo. Tá? Não tem problema essas discussões. Veja só. O que eu falei ainda há pouco. Né? Feng Shui não tem regras. Né? Tem princípios. A gente pega o princípio, aplica e vê o resultado. Tá? Quer ver uma coisa muito interessante com relação ao elemento metal.
tá? Os espelhos de antigamente não eram feitos de vidro, eles eram feitos de metal polido, tá? E na China, tá? Ainda tem a espadinha de São Jorge. Meu Deus do céu, esse São Jorge tem muita arma, né? Também é guerreiro, tá? A gente pode ver então todas essas fotos e... Então, só voltando. Então, os espelhos de antigamente, eles eram feitos de metal polido, tá? Bem polido. Na China, né, tem uma tradição, né, que são chamados de espelhos chineses, mas não é um espelho, é um círculo de metal com vários símbolos. Aí tem os trigramas e tem os hexagramas e etc. Tá? Esses artefatos chineses redondos, eles eram usados como uma implementação de metal, quando os mestres de Feng Shui faziam o estudo em uma casa e etc. Então eles colocavam isso em determinado local. Então tinha a forma do metal, tá? E tinha os símbolos, né? Tinha a parte da simbologia. Ok, beleza. Tá? Aí, eu até já comentei sobre isso num dos mitos, né? Espelhos são a aspirina do Feng Shui, né? Aí teve um tempo que os mestres de Feng Shui ficavam discutindo se os espelhos de hoje eles eram elemento água, né? Porque parece a superfície de um lago, ou se é elemento metal, porque tem uma camada de metal por trás. Tá? Eu trabalho, tá? Eu fui estudar sobre isso, tá? E eu cheguei à minha conclusão que, tá? Espelhos na parede, tá? Espelhos na parede, eu trabalho com o sentido de que eles são elemento metal. Espelho na parede. Agora, se eu tenho o tampo de uma mesa com espelho, né? Ou com um vidro bem brilhante, aí sim, aí parece um lago, tá? Aí eu posso trabalhar com a simbologia da água, tá? Mas aí a gente faz a implementação e vê se a implementação está dando o resultado que a gente espera para aquele ambiente, tá? Então, é por isso que não dá para ter regras, né? Porque hoje a gente tem muito mais possibilidades de elementos decorativos do que os mestres do passado. Você entra num catálogo de uma loja, tem milhares de elementos. Tá certo? Deixa eu ver aqui o tempo. Então a gente ainda tem uns 8 minutos mais ou menos. Tem mais perguntas aí? Boa noite, quem entrou agora. Boa noite, seja bem-vinda. Tá? Tem mais perguntas? Tá? Mais perguntas. Então, gente, é um ponto interessante, tá? Só reforçando essa questão das regras. Não dá para dizer faz assim, tá? Por quê? Porque tem que ter uma live sobre implementações, tá? Vou anotar, tá? Porque cada estudo de Feng Shui, ele é diferente, porque muda o ambiente e muda a família, mudam os usuários, tá? Um exemplo que eu sempre gosto de dar, eu morei na cidade de Palmas, no Tocantins, tá? Que é uma cidade planejada. Então tem quadras lá que são orientadas as quadras residenciais. As quadras que a gente chama lá é como se fosse um bairro. E dentro daquele bairro tem os blocos residenciais em que as casas ficavam em algumas quadras, casas para frente leste-oeste, quase todas as casas daquela região, e em outra quadra, casa norte-sul.
eu sempre dizia, tá, é muito fácil, mas de brincadeira, lógico, é muito fácil fazer Feng Shui em Palmas, né? Porque aí você faz 4 mapas e já cobre toda a cidade, mas não é assim, tá? Cada caso é um caso, exatamente, Luísa. Então, eu tenho que ver como a família usa aquele ambiente. Como a família usa aquele ambiente. Então, mesmo que eu tenha um conjunto habitacional, imagina um conjunto habitacional com 20 casas todas iguais, todas voltadas para a mesma direção magnética, sei lá, todas voltadas para o norte. Tá? Eu vou fazer um mapa. Né? Se eu for fazer o Feng Shui em todas as casas, eu vou fazer um mapa só, um cálculo, vamos dizer. Mas para cada casa daquela, eu tenho que ir lá com a família e ver como a família usa aquele ambiente. E aí cada implementação vai ser diferente, não vai ser igual para todo mundo. Tá? Então é por isso que não tem regra, senão pronto, seria fácil, né? Eu pego, faço um estudo, faço as mesmas implementações para todo mundo, vou lá na Xerox, faço 10 cópias e entrego. Bom, não é assim, tá? Então, a percepção é que nós, né, nós agimos sobre o ambiente, mas o ambiente também age sobre a gente. E aí, como consultor de Feng Shui, eu tenho que conhecer um pouco essa relação, eu tenho que estar lá com a família, conversar, ver como é que eles usam o ambiente e, a partir daí, fazer as implementações. Perfeito? Ainda tem mais 5 minutos. Vamos lá. Perguntas, comentários. Olha, bacana. Batemos o recorde 11. Deixa eu fazer um print aqui, gente. Deixa eu fazer um print. 12. Uhul! Fazer um print dessa tela aqui. Batemos o recorde. Vamos lá. Tem mais perguntas? Tem mais perguntas? Quem tiver um tema para live também. 12. O que é 12, Áurea? Tá. Ah, tá, pessoal, em breve. Então, já que ninguém está fazendo pergunta, só lembrando, também já está quase acabando o tempo, eu gosto de acabar antes do Instagram me barrar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou separar, vou procurar fotos de plantas, aí vou pedir a ajuda da Ana Luísa e da Ana Yudice, que eu acho que elas conhecem mais do que eu, para a gente fazer uma sequência assim, tipo 10 plantas fogo, 10 plantas água, 10 plantas isso, 10 plantas aquilo, e a gente vai fazer umas postagens, tá? Acho que fica legal fazer uma postagem lá, o pessoal sempre pergunta sobre isso, tá? Sigam 13 pessoas, opa, novo recorde batido. Sigam o nosso Instagram, @fenshui_tradicional, tá? Durante essa semana vamos ter live diárias até sábado, tá? E na próxima semana também live diária de segunda até sábado, tá? Então, depois disso, nós vamos fazer pelo menos uma live por semana. Eu vou dizer um dia legal e vai ter um dia fixo na semana para ter live. Ok? Então é isso. Então curtam, convidem o pessoal, dá um like. Eu vou dar agora uma de youtuber, né? Plantas e elementos para colocar no jardim. Perfeito. Então vamos fazer uma postagem assim. Aí a gente faz uma postagem e todo mundo distribui. Tá? Então, pessoal, muito obrigado de novo. Muito obrigado de novo. Né, pelo que eu vi hoje, as mulheres comandaram aqui na live. Muito obrigado. Tá? E continuem acompanhando. Tá? Essa live vai ficar gravada. Tá? Vai ficar gravada lá no Instagram. Assistam depois, mandem perguntas no direct, mandem dúvida e a gente vai se falando, ok? Gente, um grande abraço, muito obrigado, estou muito feliz e até a próxima. Tchauzinho, boa noite para todas. Até mais, gente. Vou encerrar aqui, hein? Tchauzinho. Beijo. Beijo para todo mundo. Tchau, gente. Boa noite.